apaixonar. Não quero só experimentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que está com os irmãos, mas que ela seja algo vivo e verdadeiro no coração de cada um. Abre lá em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 2. Texto muito conhecido. Versículo 1 diz assim: admoesto-te, ou exorto, ou te advirto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4, importante, grave bem isso aqui. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Oramos a Deus, pedimos entendimento da sua palavra, que o Senhor nos revele a sua palavra. Damos total liberdade ao Espírito Santo de Deus e repreendemos todo espírito maligno que tenta tirar a atenção dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu, pensando em pregar hoje à noite, eu pensei, o que falar para a igreja de Araquari? E aí me veio esse texto de 1 Timóteo, aonde o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, que era seu discípulo, um dos seus mais fiéis discípulos, um jovem ainda, que amava muito a Deus e era muito entregue ao Evangelho. E ele fala para Timóteo, então, quando Timóteo já estava exercendo o seu ministério de fato, ele fala assim, ó: eu admoesto-te, eu te exorto, que antes de tudo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo falando para Timóteo. E ele continua no versículo 2, que ele diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quando eu li isso aqui, eu pensei na cidade de Araquari. E o que o pastor Paulo falou há pouco, antes de me passar a palavra, é a mais pura verdade. A igreja é a voz profética de uma cidade. A igreja é a voz que dá a direção para a cidade. Você pode pensar que quem dá a direção é o prefeito, e o prefeito, obviamente, ele é a autoridade máxima municipal. Ou você pode pensar que é a polícia, ou que é o juiz, o que você pode imaginar que seja. Esses cargos, essas pessoas, elas têm uma função muito importante, e de fato elas exercem autoridade sobre a cidade. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o homem, ele é norteado não pelaquilo que ele vê, mas sim pelaquilo que ele não vê. O que significa isso? Que a nossa vida, ela é pautada pelas coisas invisíveis, pelas coisas espirituais, e não pelas coisas materiais ou visíveis. É no mundo espiritual que as guerras são travadas. A nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então, sabe onde é que a gente ganha a nossa guerra? Nas regiões celestiais. Como? Através de Cristo. Diante disso, eu posso afirmar que a igreja de Cristo, aqueles que têm Jesus, eles são os pilares de aonde eles estão plantados. No caso de vocês, na cidade de Araquari. Vocês são a voz profética nessa cidade.
Vocês são a autoridade máxima nessa cidade. Obviamente que você não vai sair que nem um bobão andando pela rua dando carteirada em todo mundo. Não é disso que estamos falando. A nossa guerra é espiritual. É ali que os demônios malignos, eles operam na mente das pessoas e fazem com que elas tomem decisões que vão atingir a cada cidadão. Por isso que o apóstolo Paulo fala: orem pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque o apóstolo Paulo sabia que é no mundo espiritual que as guerras são travadas. É ali que as forças malignas do inferno, eles agem na mente das pessoas. E ele diz mais, no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4, importante isso aqui, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, uma coisa que nós precisamos entender, primeiro nós já entendemos que a nossa guerra não é nesse plano físico, é espiritual. Então, o marido não é inimigo da esposa, a esposa não é inimiga do marido, embora possa parecer em algum momento. O filho não é inimigo do pai, o pai não é inimigo do filho, embora possa parecer em algum momento. O patrão não é o grande opressor do empregado, e nem o empregado é o grande folgado que quer sugar tudo do patrão. Não. Não é isso. A nossa guerra não é nesse plano. Então, nós já entendemos isso. Agora, uma outra coisa que nós já precisamos entender nesse texto é que Deus quer. Veja bem, vou repetir, está aqui, ó. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Presta atenção nesse último versículo. Deus quer que todos sejam salvos através do conhecimento da verdade, não é isso? Quando nós olhamos isso, eu posso então dizer que Araquari, por exemplo, a morada de Araquari terá aqui milhares de pessoas. Eu posso falar isso? Posso. Dependendo de onde eu falar isso, e com as pessoas que eu falar essas coisas, elas vão dizer assim: bobo, bobinho, está se achando. Está achando o quê? Alguém pode falar disso. Tem igrejas aqui há anos e anos e anos pregando, e tem lá 30, 40, 50 pessoas. Isso quando tem muito. Vocês que conhecem Araquari, Araquari é minada de igrejas pequenas. Confere o que eu estou falando? Igrejas de 30, 40, quando tem 50 é muito. Mas por que então você fala que Araquari terá milhares de pessoas na morada? Simples, porque eu falo pela fé. E eu falo confiante na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra me diz que Deus quer que todos sejam salvos. E se Deus quer que todos sejam salvos, e se eu prego a palavra de Deus, então eu posso crer que aqui nessa cidade nós teremos milhares de pessoas no prédio da morada. Por que não? Mas por que as pessoas não falam isso então? Porque elas têm vergonha de elas não querem correr o risco de passar vergonha. Como assim? Vai que não acontece. Mas aí é que está o grande problema. Porque elas pensam desse jeito, e porque os líderes pensam desse jeito, é que eles não desfrutam da graça e do favor de Deus em sua vida. Ou seja, os milagres de Deus, eles se materializam a partir da hora que eu confesso eles com a minha boca. Crer e confessar, para que a minha fé, para que a fé que Deus colocou no meu coração, ela possa ser materializada na minha vida e na vida de quem está à minha volta, eu preciso confessar, falar. Não, é 10:9.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração que creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que significa isso? O que é que eu preciso fazer para encontrar a salvação? Crer com o coração e confessar com a boca. Confere? É isso que diz a Bíblia. Se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, eu alcanço ela pelo crer e confessar, por que que as outras coisas haveriam de ser diferentes? Então, se nós queremos uma igreja, se nós queremos que todos sejam salvos, porque Deus quer, certo? Então nós precisamos crer e confessar. Araquari terá uma igreja com milhares de pessoas. As pessoas vão querer vir a Araquari, vão vir aqui para saber o que é que vocês estão fazendo. Que igreja é essa? 2 Timóteo capítulo 4. Rapaz, aqui também tem, que bom. Presta atenção. Eu primeiro quero ler o versículo 14 primeiro. Do capítulo 3, versículo 14. Um pouquinho antes de onde você está aqui. O apóstolo Paulo novamente escreve uma segunda carta a Timóteo. E agora ele diz o seguinte: conjuro-te, ou tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, ou desde que tu era criança, sabes as Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Certo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, para que a palavra de Deus ela serve? Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Por quê? Porque toda palavra é divinamente inspirada. Agora, se você for para o capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim: conjuro-te, eu afirmo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. De novo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina ou ensino. Então veja, primeiro ele diz, lá em 1 Timóteo, ele fala o seguinte: olha, você ore por todas as autoridades, isso é bom, isso é agradável ao Senhor, Deus se alegra com essas coisas, Deus fica contente quando vocês oram, quando você ora pelas pessoas, pelas autoridades. Agora, Deus quer que todos conheçam, que todos sejam salvos, na verdade, esse é o texto, através do conhecimento da palavra de Deus. E como é que as pessoas vão conhecer? Se nós falarmos. Por quê? Porque se prega o Evangelho, se prega a Cristo. Como? De forma simples, direta, com ousadia. Quantas células nós temos hoje em Araquari, pastor Paulo? Quantas casas de paz? 6 abertas e 11, são 17 projetos em andamento. 11 casas de paz em definitivo e 11 células em definitivo e 6 casas de paz que provavelmente virarão célula. Amém? Muito bem, então você veja bem, já estamos com 17 projetos andando aqui. Começamos na casa, como o pastor Paulo falou há algum tempo atrás. A casa da Lu, que eu não sei quem é a Lu, mas está lá, começou. Não é mesmo? E hoje, mas demorou tanto, pois é.
Agora, Deus é um Deus de milagres, irmãos. Deus muda a história num virar de dia. Você lembra de José? Quem lembra de José no Egito? José, num dia, ele era preso. Ele estava preso, escravo. Ele era escravo e preso. No outro dia, ele era governador do Egito. Como? Da maior nação do mundo. Como pode isso? Deus põe a mão, funciona. Então, assim, a igreja de Araquari, vou melhorar. A morada de Araquari, ela vai avançar muito. Realmente, eu fico feliz que este grupo que está aqui hoje, vocês fazem parte da história. Vocês farão parte da história. Por quê? Porque é o primeiro ano de comemoração de vocês. Então, vai aparecer nas fotinhos que eles estão batendo. Alguns talvez não estejam mais aqui. Mas daqui a uns anos vocês vão passar. Vocês vão estar num prédio grande, gigantesco, com um projetor, talvez um telão de LED nos fundos. Por que não? Equipamentos de altíssima qualidade. Não é mesmo? Caixas, retorno. Coisa linda. E vocês vão olhar, lembra quando a gente fez? Lembra quando foi falado? Pois é. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu creio e confesso. E quando eu faço isso, eu trago à luz, eu trago à realidade os projetos de Deus. Você quer ter sucesso na sua vida? Creia e confesse. Mas parece que está tão distante. Creia e confesse. Mas eu não estou vendo ainda. Irmãos, se você precisar ver para confessar o milagre de Deus, isso não é fé, é qualquer coisa menos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza de que já é. Então, a fé, se eu precisar ver para confessar, é qualquer coisa menos fé. E acredite, a fé é o combustível do céu. É o que move a mão de Deus na nossa direção. A fé é que materializa um milagre. O ministério da pregação da palavra, ele foi concedido a nós, esse ministério, esse grande projeto celestial, como uma forma de nos abençoar. Como assim? Quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a Bíblia de uma forma geral, lá no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, se você quiser assim chamar, Deus se manifestava no homem de formas específicas. Então, quando Deus queria falar com uma pessoa, ou com uma cidade, ou com uma tribo, ou com uma nação, Ele vinha geralmente sobre uma pessoa, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, e aquela pessoa então, às vezes, ela era tomada pelo Espírito, e ela então profetizava, falava. Uma vez que esse propósito se cumpria, o Espírito se retirava, ou então Deus enviava mensageiros, anjos, que visitavam as pessoas, e ela trazia a mensagem, a pessoa então recebia a mensagem de Deus, e ela tratava logo de transmitir a mensagem, mas daqui a pouco aquele mensageiro, aquele anjo, ele voltava para as regiões celestiais. A Bíblia é repleta de relatos assim, no Antigo Testamento, mais para você se familiarizar com a palavra. Era dessa forma que Deus agia. Deus vinha sobre uma pessoa, ou enviava um anjo seu, e ele trazia, e o homem, ele era apenas um comunicador. O homem simplesmente, ele transmitia a mensagem, virava as costas e deu. Certa vez, teve um profeta Isaías,
ele foi até o rei Ezequias e falou assim, ó, eu vim aqui te dizer que tu vai morrer. Pensa, tu está em casa, tomando um café, bate alguém na porta, e naquele tempo, quando diz assim, ó, o profeta está aí, irmãos, assim, ó, o camarada já tremia, porque o negócio podia ser bom, também podia ser ruim. No caso de Ezequias, deu ruim para ele, porque o profeta chegou para ele e falou assim, ó, só vou te falar, Deus mandou te dizer que tu vai morrer, arruma a tua casa, que tu vai morrer. Eu confesso para vocês que só de pensar já me daria ruim, caso se eu fosse o rei Ezequias. Então o profeta, a Bíblia diz que o profeta ele falou, virou as costas e foi embora. Vai acontecer, só arruma a tua casa que tu vai morrer. Não deu tempo dele descer a escada, as escadarias do palácio, e o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele vira a sua cabeça para a parede, ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, e Deus então muda. Deus, enquanto o profeta Isaías estava descendo as escadarias, ele diz assim, ó, volta lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Deu um alívio, né? 15 anos é bastante tempo, não é mesmo? Você vê, e o profeta simplesmente falou assim, ó, Deus ouviu a tua oração e tu vai viver mais uns anos. Pronto, virou as costas de novo e vai embora. Ou seja, o homem, ele era um elemento de comunicação, simplesmente de comunicação, com algumas exceções, né? Até o próprio profeta Isaías, alguns homens tiveram experiências extraordinárias com Deus. Eu citei José há pouco para vocês, Moisés, Davi, que o pastor Paulo lê um texto das ofertas de Davi. E alguns homens, obviamente, tiveram experiências mais profundas de relacionamento com Deus. Mas, via de regra, era dessa forma que funcionava. No Novo Testamento, na Nova Aliança, algo acontece. Algo extraordinariamente acontece. E nós, este pequeno grupo que aqui está, faz parte desse algo extraordinário da parte de Deus. A palavra agora, ela não é somente letras, ou palavras que foram comunicadas a um homem, e esse homem comunicou a outros homens. A palavra agora, ela se personaliza. O que significa isso? A palavra, ela toma forma. A palavra, ela toma um formato, ela passa a ter personalidade. A palavra passa a ser o próprio Cristo. Jesus é a palavra. Amado, e a eles como me tens amado a mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para ti? O mundo, esta cidade onde vocês moram aqui, vamos falar especificamente de Araquari, que é onde vocês moram. Eles vão saber o quanto vocês são amados de Deus. Eles vão olhar para vocês e vão ver o amor de Deus na vida de vocês. Isso. E para que o mundo conheça que tu tens me enviado, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, a eles como me tens. Será que Deus ama Jesus? Não. O que você acha? Você acha que Deus ama Jesus? Não tem coisa que Ele ame mais do que seu filho. Não tem algo que Ele ame mais do que Jesus. Então, para que o mundo saiba que Deus te amou, assim como Ele amou Jesus. É isso. E Ele continua, para nós encerrar. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Sabe qual é o projeto de Deus para a tua vida? É que você esteja com Ele. Aonde eu estiver, que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então, meu amado, a palavra hoje, ela se multiplicou milhões de vezes, através de quem?
de todos aqueles que estão em Cristo, porque todos aqueles que estão em Cristo são um com Cristo, e como Cristo é um com Deus, nós também somos um com Deus, e nós, se somos um com Deus, a palavra é um conosco, e se nós somos um com a palavra, e assim vai. Não tem como dar. Posso falar? Irmãos, eu sei que você pode estar passando, se é que está acontecendo com alguém, espero que não, mas, ou se talvez você tenha passado, ou se eventualmente você vier passar por alguma dificuldade, você pode pensar assim: danou-se, agora está tudo acabado. Eu quero te dar uma notícia: não tem como tu dar errado na vida. Sabe por quê? Porque para tu dar errado na vida, Jesus tem que ter errado também. Existe possibilidade de Jesus ter errado? Não existe. Por isso que a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas pastor, eu ainda peco. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas pastor, eu ainda cometo erros. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem como tu dar errado na vida, meu filho. É impossível você dar errado na vida. Por quê? Porque você tem Jesus Cristo. Não tem como a tua casa dar errada. Não tem como a tua família dar errado. Mas como é que isso pode acontecer então, pastor? Fé, meu amado. Crie, por isso falei. Eu creio e falo, eu creio e confesso. A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, meus filhos é uma bênção, o meu emprego é o melhor emprego do mundo, o meu patrão é o melhor. Mas ele não é, mas é. Mas eu estou mentindo? Não, você está só confessando no mundo espiritual. Você só está declarando aquilo que você não vê ainda. É sério, meu. É sério, irmãos. É assim que funciona. A não ser que a Bíblia esteja mentindo. Nós somos ministros do Evangelho. Ministros da palavra. O que é ministro? Trabalhadores da palavra de Deus. Quando você entra, a palavra entrou. Você entende isso? Quando você entra em algum lugar, a palavra de Deus entrou. Por que eu tenho certeza? Porque ela está contigo. Hoje, a comunicação do Evangelho, ela se multiplicou. Ela alcançou um outro nível de comunicação. Em tempos de falar de comunicação, isso é bom de falar assim. A comunicação de Deus, ela se propagou de forma extraordinária. Por quê? Porque ela está espalhada em todos os cantos do mundo. Ela está espalhada pela cidade de Araquari. Tem mais de 100 pessoas aqui. Eu estou falando só da Morada, que desejam e estão sendo tocadas por Deus. E você não vai mais se calar. E por isso que eu digo que essa igreja já tem que pensar num outro prédio. Não se apegue a essas paredes, porque muito em breve elas ficarão pequenas. Quando eu falo breve, é breve. É breve. Deus quer mudar a história dessa cidade, irmãos. Deus quer mudar a história desse lugar. Araquari é conhecido como uma cidade onde as coisas, tudo que não presta, isso vai acabar. Isso acabou. Acabou. Isso não existe mais nessa cidade. O Evangelho está sendo pregado.
Mas e as outras igrejas? Pregam também. Agora você está sendo ensinado a ter ousadia no falar. Puxa vida. Se queremos reinar com Cristo, nós não temos opção a não ser pregar a sua palavra. Se queremos ter uma vida com Cristo, não há possibilidade disso acontecer se nós não pregarmos a sua palavra. Por quê? Porque Cristo é o verbo que se fez carne. Pregue a tempo e fora de tempo. Quando que eu tenho que falar? Ontem, em todo momento, a todo instante. Amém, meus queridos? Oh Deus, fique de pé. Aleluia. Você é um ministro do Evangelho. Não, é só o pastor Paulo. Não. Não é assim. Todo aquele que tem Jesus, ele tem a palavra dentro de si. Se você tem Jesus, você tem a palavra. Se você tem a palavra, você tem a autoridade celestial. Não tem nada que constranja mais do que a palavra de Deus. Não tem o que tenha mais força do que a palavra de Deus. Acredite, irmãos, é assim que funciona. Sempre foi. Amém? Glória a Deus. A palavra, ela tomou personalidade. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que Deus respeita o jeito teu de ser. Deus sabe que tu vai errar. Deus sabe que tu comete erros. Deus sabe que tu fala coisas que não deveria falar de vez em quando. Deus sabe que tu pensa coisas que não deveria pensar de vez em quando. Deus sabe que talvez até tu vá em alguns lugares que tu não deveria ir. Deus sabe que talvez tu, sei lá, acredite, Deus sabe. Mas isso anula a palavra? Não. E não estou aqui incentivando ninguém a fazer o que é errado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou te dizendo que Cristo está em ti, assim como Ele está no Pai. E se Cristo está em ti, essa natureza pecaminosa não é mais a tua. O pecado na tua vida é um acidente. Mas por que ele acontece ainda? Porque você ainda está neste corpo que é tentado a todo momento. Qual que é o detalhe? Que aqueles que têm Cristo, quando pecam, eles tratam logo de sair daquilo, porque não é mais a natureza deles. A natureza agora é uma natureza santa. É a natureza de Cristo, é a natureza de Jesus. E Jesus foi homem, mas ele foi um homem sem pecado. Então a nossa natureza é a natureza de Jesus. Nós não temos mais pecado. Opa, como assim? Mas eu sei que eu ainda peco, sim. Mas o pecado não impede mais o favor de Deus na nossa vida. De novo, eu não estou incentivando ninguém a pecar. Eu só estou dizendo para você não aceitar mais a acusação do inferno na tua vida. Eu só estou dizendo para você não se intimidar mais em falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você falar, mais o pecado vai se afastar da tua vida. Quanto mais você falar do amor de Deus, quanto mais você falar que você é um agraciado do Senhor, quanto mais você falar que o favor de Deus está na tua vida, quanto mais você falar que você não faz mais parte dessa natureza pecaminosa, mais o pecado vai se afastar da tua vida. É assim que funciona. Sempre foi, meu amado. Mas por que não é assim então? Porque o diabo tem mentido. O diabo tem enganado a igreja de Cristo. Você precisa crer que a sua natureza é uma natureza divina. Amém? Queria orar com vocês. Hoje completamos um ano de morada do nosso prédio aqui na cidade de Araquari.
Eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. Eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo e saber pela fé do que Deus vai fazer ainda nessa cidade, através de vocês. Estou muito feliz mesmo, me sinto muito honrado. Fico muito feliz de ver que Deus está levantando um povo fiel e verdadeiro aqui nessa cidade, e que tem ousadia, e que não se intimida, e que não se acovarda, e que prega a tempo e fora de tempo. Deus te abençoe, querido. Está encerrado o nosso culto.